Como falei para os irmãos aqui, o tema da palavra que eu quero ministrar ao coração dos irmãos é a confiança que gera descanso. Irmãos, eu tenho a plena convicção que Deus tem reservado para nós uma vida de desfrute, uma vida de descanso, não uma vida de batalha. Deus não te chamou para ser guerreiro, Deus não te chamou para ser soldado, Deus te chamou para ser filho. Qual pai que quer ficar dando luta para o filho todos os dias? E se houver luta, qual pai que não vai ensinar o filho, ou não vai dar todas as ferramentas, todas as armas necessárias, para que essa luta seja rapidamente vencida? Esse é o nosso pai. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você foi chamado para ser filho. Amém? Então eu queria fazer aqui algumas perguntas. Primeira pergunta que eu queria fazer é: quem gosta de descansar? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Quem precisa de descanso? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Irmãos, todos nós precisamos de descanso. Nós precisamos viver uma vida de descanso, uma vida de desfrute. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta mais séria ainda. Eu quero te fazer uma pergunta: quem aqui sabe o que é descanso? O que é descansar? Alguém se arrisca? O que é descansar? Dormir, pastor, até mais tarde. Vou falar uma coisa para você: isso não é descansar. Viajar, pastor, faz parte, mas também não é descansar. Vamos ver o que significa a palavra descansar. Eu gosto demais de pegar o que de fato a palavra significa, porque se nós estamos querendo liderar no descanso, eu preciso saber o que é descanso, porque facilmente o inimigo pode te enganar. Se eu não me engano, eu ministrei isso domingo passado aqui para os irmãos. Está cansado? Faz isso, faz aquilo. Eu falei para você que isso não vai te trazer descanso. Por quê? Porque talvez a gente nem saiba o que é descanso de verdade. Vamos ver o que é descanso então? Olha o que o dicionário diz a respeito da palavra descansar. Descansar é o ato de interromper uma atividade para recuperar as energias, aliviar a fadiga física ou mental e restaurar o equilíbrio. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim: você precisa restaurar o equilíbrio. De que maneira, pastor? Aliviando a fadiga mental, cansaço físico, recuperando as suas energias. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, para mim, para você, para nós que somos crentes, aonde está a base, a essência, a fonte da nossa energia? Quem é? Quem é? Fala assim: Cristo. Fala: Jesus, Yeshua. É Ele. Ele é a essência do nosso, Ele é a fonte da nossa energia. Então a primeira coisa que nós precisamos perceber é que descansar não é um estado, não é algo físico ou mental. O descanso é uma pessoa. Essa pessoa, o descanso para nós é Cristo. Nós precisamos entender que se a essência da nossa vida, se a base da nossa vida é Cristo, precisamos entender que é nele que nós temos o nosso descanso. Eu não estou desconsiderando a viagem, não estou desconsiderando dormir até mais tarde, não estou desconsiderando o churrasco do final de semana, a resenha com os amigos. Tudo isso traz alívio, tudo isso traz conforto, descontração. Mas o que de fato para você e para mim deveria nos dar descanso é Cristo. Eu estou cansado, então está faltando Cristo. Como assim, pastor? Está faltando. Michael falou aqui a terceira característica para vencer a ansiedade. Qual que era? Orar. Então às vezes está faltando isso, está faltando Cristo. E nós estamos aqui para quê? Para buscar Cristo. Paramos o nosso dia hoje, por quê? Porque somos uma igreja que busca Cristo. Vou te falar algo, meu irmão: liderando no cansaço, pastor Ezequiel começou falando aqui, é fazer aquilo que Cristo mandou, mas da forma que Cristo ordenou. Ou seja, liderando no descanso é liderar com Cristo. O problema, ou às vezes nós achamos e até fazemos as nossas viagens, os nossos períodos de ficar em casa, assistir Netflix, mas a verdade é que quando tudo isso passa, a gente ainda se sente cansado. Quem aqui já saiu de férias, foi viajar,
pegou o avião, foi para o Nordeste, ou foi para fora do país, curtiu a viagem, glória a Deus, aleluia. Quando chegou em casa, o que você faz logo que você chega em casa depois da viagem? Faz o quê? Fala a verdade. Você chega em casa, deita na cama e fala, ufa, graças a Deus, está cansado de viajar. Eu vou te provar, você nem desfaz a mala logo que você chega da viagem. Por quê? Você está cansado. Estou mentindo. Por quê? Porque para mim e para você, a viagem não é descanso. Faz parte, é um lazer, nós precisamos disso. Nosso pastor Ezequiel ministra isso para nós, nos ensina. Tenha pelo menos 2 viagens por ano. Uma com a sua esposa, para você que é casado. E você que tem filhos, faça uma com a esposa e faça uma com os filhos. Porque a que você vai fazer com os filhos, certamente você não vai descansar. Essa que não traz descanso mesmo. Sim ou não? Irmãos, fui viajar com a minha pequena esses dias. A gente foi ministrar lá em Ubatuba, na conferência dos radicais livres lá, levamos a Liz. Irmãos, quem disse que a gente conseguia parar? Queria brincar, queria ir para a praia, e era terrível, porque de fato, elas querem experimentar de coisas que você já experimentou, e talvez para você não tenha tanta importância aquilo, mas para ela tem. Por quê? Porque ela é imatura, ela ainda não viveu, ela ainda não viajou, ela ainda não conheceu lugares, mas você e eu conhecemos, e nós já entendemos que o nosso descanso não é esse, o nosso descanso é no Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, queria usar aqui Mateus 11, verso 28 ao verso 30, e eu queria que o pessoal projetasse para mim, tanto na ARA, e depois eu queria ler na nova versão transformadora, a NVT, amém, irmãos? Olha o que a palavra do Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é... Nós já ouvimos isso aqui, o pastor já ministrou sobre isso, mas eu encontrei uma versão aqui que eu gostei demais, e achei que tem muito a ver com aquilo que eu estou falando, de você encontrar descanso, não em coisas, não em lugares, mas em uma pessoa. Olha o que a palavra do Senhor diz na nova versão transformadora. Eu vou ler aqui, tá, irmãos, para ganhar tempo. Foi? Glória a Deus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Irmão, quem está precisando descansar aí? Levanta a mão. Glória a Deus, uns 50% da igreja, pastor. Os outros 50% pode mandar fazer aí. Pode marcar encontro, casa de milagre, conferência, que os irmãos não estão cansados. Mas a verdade é que se você está procurando descanso, é porque você está cansado. E não tem problema de se cansar. Nós nos cansamos. Às vezes nos cansamos porque estamos liderando muitas vezes na força do nosso braço. Nós já ouvimos falar aqui sobre a graça. Mas essa versão, ela mexeu muito comigo, me chamou muito a atenção, porque no verso 26 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, e deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Olha o que ele fala. O meu jugo é fácil de carregar. O pastor estava nos ensinando aqui sobre o jugo. Põe o boi mais maduro e o boi mais novo, para os dois carregarem. O boi mais maduro vai ensinar o boi mais novo. O pastor está falando aqui, quem é o boi mais maduro nessa história? É Cristo. Quando eu divido, ou quando eu tomo o jugo de Cristo, é Ele que está conduzindo. Eu estou liderando no descanso, eu estou fazendo o descanso. Irmãos, vamos fazer o seguinte, quem aqui já... Vamos falar a verdade. Quem aqui já fez mudança? Levanta a mão. Carregou os móveis. Já viu quando você vai carregar um móvel, ele é muito pesado, aí você olha assim e fala assim, peraí, quem vai me ajudar a levar esse móvel aqui? Aí você fala assim, aquele irmão é mais forte.
Aí você pega, parece que o irmão está levando o móvel sozinho, sim ou não? Fala, pô, pensei que isso aqui era mais pesado. Está levando sozinho. Eu lembro um dia que eu fui fazer uma mudança. Eu morava no andar de cima, numa casa que era no andar de cima, e tinha uma escada muito ruim para descer. E quando eu casei, o pastor Edson, ele não me deu uma geladeira, ele me deu um Transformer. Parecia o Optimus Prime, aquela geladeira. Eu falei, como é que eu vou descer essa geladeira agora? Para subir já foi terrível. Aí eu chamei os irmãos para fazer uma mudança lá, e eu falei, e agora? Como é que eu levo isso aqui? Aí chamei o obreiro Maico para me ajudar. Aí eu falei, ô frango, obreiro Maico, me ajuda a levar essa geladeira lá para baixo. Eu falei, você vai dar um trabalho, uma coisa para você, eu não sei nem como eu vou levar isso aí. André, era grande e pesada, e a escada era estreita, de ferro. Eu já caí daquela escada umas 3 vezes de escorregar. Eu falei, imagina com essa geladeira. Eu falei, mas, vamos lá, Maico, o jiu-jiteiro. Tem que servir para alguma coisa, né, Edson? Irmão, fui lá, falei, como é que vai fazer? É na corda, é melhor na corda, é não sei o que. Eu tô ali pensando, né? E daqui a pouco o Maico faz assim, ó, na geladeira. Falei, que é isso? Eu pensei, como é que eu vou fazer para levar a geladeira? Ele pegou sozinho a geladeira, irmão, pôs aqui, ó, e foi descendo a escada. Eu falei, aí entendi a história do jugo. O jugo do Senhor é manso e é leve. O fardo é leve. Deixa eu falar algo para você. Muitas vezes está pesado, muitas vezes a gente está pensando em desistir, muitas vezes a gente não está confortável com aquela situação. É porque a gente está querendo ser o boi maduro da história. A gente está querendo fazer as coisas na força do nosso braço. Mas Deus chamou para uma vida de descanso, meu irmão. Deus chamou para viver em comunhão, em unidade, justamente para ter descanso. Às vezes, naquele contexto, Deus não vai ser, ou Jesus não vai ser o boi mais maduro, mas vai te dar irmãos com experiência, vai te dar irmãos com mais força, irmãos que já passaram por coisas que talvez você está passando hoje, e que você está cansado, e você está olhando para o irmão fazendo, levando a vida cristã leve, suave, dando risada, dando glória a Deus, porque tudo está dando certo. É nesse cara que você tem que se apoiar. Fala, opa, é com esse aí que eu quero dividir meu jugo. Irmão, vem para cá. O que você fez? Como é que é? Me ensina, fala para mim. Vamos orar junto, vamos jejuar junto. Por quê? Porque o Senhor tem para você e para mim uma vida de descanso. Então não é prudente nós ficarmos numa vida onde nós ficamos todo momento cansados, sobrecarregados, sendo que o Senhor falou que nos aliviaria. Mas para isso acontecer, para vivermos essa vida, nós precisamos confiar. É a confiança que gera descanso. Vamos ser sinceros, irmãos, quando você confia, quando alguém te dá uma palavra, e essa palavra é o cara ali no fio do bigode, que a gente fala, que não tem curva a palavra do cara, você falou que precisa de algo, ele fala, não, pode contar comigo, você fica descansado, você não fica ansioso, você não fica com medo. Por quê? Porque você está descansado. Vai acontecer, o cara prometeu. Acho que domingo passado eu tenho um exemplo aqui no culto das 15. Acho que tem muita gente que não estava no culto das 15, então eu vou dar o mesmo exemplo. Eu falei que talvez hoje você entrou num negócio furado. E aí de repente você contraiu uma dívida de R$1 milhão. Pergunto para você, R$1 milhão é muito dinheiro, sim ou não? Glória a Deus. É muito dinheiro, principalmente se for dívida, porque os juros vai aumentar mais e mais essa dívida. E aí de repente o banco foi lá e tomou tua casa, tomou o carro, tomou tudo. Mas é o seguinte, é só uma historinha de brincadeira, tá, irmãos? Vamos imaginar que o Senhor falou assim, fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo, filho, porque no final do ano tem a Mega Sena da virada. Eu vou te revelar as 6 dezenas da Mega Sena. E se você não sabe, ano passado o prêmio da Mega Sena era de R$1 bilhão. E Deus já te deu, falou, está aqui. As 6 dezenas é essa, pode jogar, você vai ganhar. Só que é o seguinte, falta 5 meses. 5 meses e alguma coisa para o final do ano. Eu pergunto para você, você ficaria triste? Sim ou não?
Não. Você ficaria cansado? Ai, meu Deus, estou devendo 1 milhão. Não, aí você começa a fazer as contas. Não, juros, até o final do ano, esse 1 milhão vai virar 2,5 milhões. Você vai ficar preocupado? Sim ou não? Irmãos, eu estou nem aí. Se bobear, você vai fazer até mais dívida. Por quê? Porque é uma garantia, uma confiança que no final do ano você vai receber 1 bilhão. A confiança nos gera descanso. Agora eu pergunto para você, em quem você tem confiado? Aonde está a nossa confiança? Porque se o meu descanso está em Cristo, eu preciso confiar em Cristo. Ele resolve todas as coisas. A minha, a sua confiança precisa estar firmada em Cristo. Eu creio. Mas pastor, já faz 1 ano que eu estou nessa daí. Eu continuo crendo. Não, pastor, mas assim, já falou, Deus já deu até um prazo e não aconteceu. Não, Deus não tarda, Deus não falha, Deus chega na hora certa. Talvez o prazo que você tem na sua cabeça, ou talvez até que te falaram, esse não era o prazo. Se não aconteceu, não era o prazo de Deus. Mas, se Deus falou, vai acontecer. Agora, nós precisamos crer. Precisamos crer que Cristo é suficiente para todas as coisas. E vamos falar a verdade, irmãos. Tem hora que a gente acha que Cristo não é suficiente. Como assim, pastor? A Bíblia fala que Ele segura o universo nas palmas das mãos. A Bíblia fala que toda autoridade está sobre Ele. A Bíblia fala que o nome dEle está sobre todas as coisas. Glória a Deus. Eu também acredito nisso. Mas quantas e quantas vezes nós colocamos as carroças na frente do boi, e porque não confiamos que Deus vai fazer, queremos ajudar. Mas pastor, como assim, irmãos? Não tem problema nisso. Até Abraão fez isso. Você conhece a história de Abraão? Fez a mesma coisa. Eu pergunto para você, aonde está a nossa confiança? Precisa estar em Cristo. Você vai liderar descansado, irmãos, se Cristo for a base da sua confiança. Não o líder em treinamento, não o anjo da guarda. Não, porque tem aquele menino que ele leva muita gente, ele conhece muita gente, ele leva muitos visitantes para a célula. Ou, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque ninguém leva visitante para a célula tal, então eu preciso ganhar alguém, que seja um evangelista. Irmãos, você precisa de Cristo na sua célula. Você precisa de manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. Há muito tempo atrás eu liderava a célula e eu falava para os irmãos, eu falava assim, irmãos, a nossa célula ela só vai crescer, ela só vai multiplicar, nós só seremos de fato realizados em Deus no nosso ministério, se houver Cristo. Você pode dar a melhor comunhão dentro da célula, você pode ter a melhor casa lá, o melhor anfitrião, dar caviar na hora da comunhão, se não houver Cristo, irmãos, não cresce. Vai ser aquele grupinho. Quantas e quantas vezes, qual que é a comunhão? É água. Eu lembro que às vezes a gente ia na casa do Dimas, tinha tapioca, cuscuz e água. Fala, nem gosto dessas coisas aí. Mas quantos irmãos vieram daquele lugar? Quantas pessoas nós ganhamos naquele lugar? Por quê? Tinha uma coisa que nós não negociávamos. Não vai ter coca? Beleza. Não vai ter pizza? Depois teve pizza, bastante pizza. Não vai ter coca, não vai ter pizza, mas tem que ter a presença de Deus. E nós parávamos células lá, falamos assim, opa, para, vamos orar. Porque eu não vim aqui para me reunir com os irmãos para falar do futebol de quarta-feira. Eu não vim falar da novela, eu não vim falar do BBB, eu vim falar de Cristo. E se Cristo não está aqui, se não tem presença de Cristo, então é melhor nós ir embora. E nós falávamos de Cristo. Sabe, irmãos, tudo que não dá fruto, tudo que não dá resultado cansa. E qual o antídoto para isso, pastor? Como é que eu faço para que as coisas dêem resultado? Vamos ver o que a palavra do Senhor diz? Deixa eu ver aqui onde que está, que o esboço já foi embora. João 15. Amém. Eu vou chegar lá. João 15, versículo 1 ao versículo 5. Olha o que a palavra do Senhor diz. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto,
limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e não permanecer na videira, assim nem vos o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que Jesus está falando? Sem mim não vai ter fruto. Sem mim vai ser pesado. Sem mim vai ser complicado. Sem mim você vai se cansar. É o que Jesus está falando. Sem mim nada podeis fazer. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a base de tudo nas nossas vidas é Cristo. É Cristo. Não é o trabalho, não é a faculdade, não é às vezes nem o ministério. Mas é Cristo. Eu já falei, quando eu cheguei na igreja, o que me cativou, o que me chamou assim, eu falei assim, eu preciso viver isso. Foi uma frase que o pastor Ezequiel disse, ele falou assim: se um dia Jesus resolver mudar de CEP e for morar no inferno, irmãos, isso é forte. Ele falou assim: eu prefiro ir para o inferno com Jesus do que ir para o céu sem Jesus. Eu olhei para aquilo e falei: hã? Era mais ou menos Deus falando para Moisés: quer ir para a terra prometida? Vai, eu vou mandar o anjo, vocês vão chegar, não vai ter problema nenhum. E Moisés falou: Deus, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. É isso que precisa estar firmado nos nossos corações, porque só assim vai ter descanso. Por que vai ter descanso? Porque vai ter fruto. Se eu estou conectado em Cristo, se Cristo é a base da minha energia, se Cristo é a base do meu equilíbrio, tem fruto. Se tem fruto, não tem cansaço. Vamos ser sinceros, irmãos. Você não se importa de trabalhar. Você se importa de trabalhar e não receber o necessário, o suficiente para viver a sua vida. Qualquer trabalho, qualquer um. Fala assim, você vai ser gari, vai correr atrás de um caminhão fedido. Mas é o seguinte, no final do ano tem 50, no final do mês tem 50 mil na sua conta. Eu pergunto para você, quem aqui ia correr atrás do caminhão? Tá vendo? O problema não é trabalho. O problema não é fazer as coisas. O problema é não ter fruto. Porque por 50 mil você faria, mas por 1.500 não. Cansa demais, pelo amor de Deus. Ficar correndo, e às vezes o motorista do caminhão não tem piedade nenhuma. Mete o pé no acelerador e o pessoal que se vira lá. Verdade ou mentira? Agora o que eu preciso entender: aonde está meu descanso? Olha o que a palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 4, verso 31 ao 34. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que Jesus estava falando? O que me alimenta é fazer a obra daquele que me enviou. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você hoje? O meu descanso, o seu descanso é fazer a obra daquele que te enviou. Não é viajar, não é ir para as Ilhas Maldivas. E olha que eu oro para todos os irmãos aqui conhecer aquele lugar, inclusive eu. Mas esse não é o nosso descanso. O nosso descanso é Cristo, irmãos. O nosso descanso consiste em fazer a obra daquele que nos enviou. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor, meus discipuladores, por favor. Eu queria falar rapidamente, eu só vou citar 3 estágios do descanso. O primeiro eu já estava falando sobre ele, que é crer. Fala assim, confiar. É crer. Olha o que a palavra do Senhor diz a respeito disso. Lá em Atos 16, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Às vezes a gente fica cansado porque a gente não vê a nossa casa, os nossos parentes, as pessoas que deveriam conhecer Jesus. A gente ora, faz a obra e parece que as pessoas só pioram. Você precisa crer, porque crer vai te dar descanso. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confia no Senhor.
porque isso não vai te dar cansaço. Salmos 37 diz: crê no Senhor e o mais Ele fará. Ou seja, crê no Senhor e descansa, porque o mais, aquilo que você acha que você precisa se cansar para fazer, não é você que faz, é Ele que faz. O mais Ele fará. Segundo estágio, fala assim: persistir. Não basta apenas crer. Depois de crer, você precisa insistir, persistir, porque senão a crença vai embora. A fé vai embora se você não persistir. Olha o que a palavra do Senhor diz em Gálatas 6: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecidos. Ou seja, se a gente não parar no meio do caminho, a gente precisa persistir, porque persistindo ao seu tempo, no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo de Deus, nós colheremos. Isaías 40 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ou seja, não para no meio do caminho também, continua correndo, continua avançando, continua fazendo, continua crendo. E aí, mas está dizendo: pastor, eu continuo caminhando, eu continuo crendo, eu continuo orando, eu continuo correndo, mas tem algo que não estou cansando, não estou fadigando. Por quê? Porque eu estou liderando no descanso. O jugo, eu estou correndo, mas tem alguém que está correndo na frente, que está levando peso. É o boi maduro, é o boi forte, é o boi que não tem subida para ele. Ele vai aonde ele vai, você tem que ir também. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Terceiro e último estágio, fala assim: desfrute. Esse é o último estágio. Para você descansar, você tem que desfrutar. Aí vem a viagem, aí vem as férias, aí vem o churrasco no final de semana. Só está no terceiro ponto, é o terceiro estágio do descanso. Não é a base dele, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor diz: eu sei, lá em Jeremias 29, eu que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, são pensamentos de paz e não de guerra, para dar o fim que desejares. Eu desejo conhecer outros países, pastor. Deus quer te dar isso também. Eu desejo ter a minha área de churrasco para fazer aquela resenha com os amigos. Deus quer te dar isso também. É desfrutar das conquistas. A palavra do Senhor lá em Marcos 10 diz assim: tornou de Jesus, em verdade vos digo que ninguém é quem tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: existe descanso para mim e para você. Esse descanso não é uma viagem. Esse descanso não é um churrasco no final de semana. Assim, esse descanso não é a assinatura do Netflix. Assim, esse descanso é uma pessoa. Esse descanso é Cristo. Quem crê nisso, levante o seu lugar agora aí. Oh, Espírito Santo, eu queria junto com vocês orar. E nessa oração eu queria que você dissesse para o Senhor: Senhor, Tu és o meu descanso. Eu preciso de Ti, eu não preciso de coisas, eu não preciso de viagem. Embora Deus vá te dar tudo isso, meu irmão, escuta o que eu estou te falando. É o cêntuplo de todas essas coisas. Mas o seu descanso, a base do seu descanso, a base para você recuperar suas energias, a base para trazer equilíbrio na sua vida, não está em coisas, não estão em lugares, está numa pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Então feche os seus olhos, comece a orar agora, em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor é o nosso descanso. Papai, assim como o Senhor descansou, nós somos aqui o seu povo, e nós descansamos no Senhor, porque o Senhor descansou das suas obras. Um dia o Senhor se pôs numa cruz e disse: tetelestai, tudo está consumado. E nós estamos no Senhor, e tudo está consumado, tudo já foi feito. Papai, nós descansamos, porque nós sabemos que a nossa força é o Senhor. Papai, nós agradecemos o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está no nosso barco. O Senhor descansa. Enquanto o Senhor dorme, as ondas podem bater contra o barco,
mas nós continuamos confiando no Senhor, nós continuamos confiando no Senhor. Nós não vamos perecer, nós não vamos retroceder, porque o Senhor está no nosso barco, e se o Senhor está no nosso barco, nós vamos vencer todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Erga suas mãos, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos declarar, Senhor, que iremos desfrutar desse descanso, pois ele virá de Ti, Senhor. O Senhor é o Deus Supremo, a quem nós adoramos, a quem nós temos o prazer de servir. E nós declaramos, Pai, que na nossa liderança desfrutaremos de leveza, nós desfrutaremos de paz e de alívio, Senhor, e do descanso que vem do céu. Senhor, o Senhor tem descanso, o Senhor tem paz, o Senhor livra-nos de toda ansiedade, de todo medo. Nos ajuda a nos apoiarmos no Senhor e naquilo que o Teu poder pode nos prover. Que a nossa confiança, que a nossa sede, que a nossa fé venha se apoiar naquilo que o Senhor tem capacidade de fazer. O Senhor é um Deus que nunca falhou, o Senhor é o Deus que não falha, e um Deus que nunca vai falhar, mas é o Deus que nos fará descansar, que nos levará a avanço, que nos levará a desfrutar dessa leveza. Então que nós nunca venhamos nos esquecer que o Senhor tem para nós é descanso, é leveza, é paz, é alívio. Que nós venhamos nos apoiar a isso, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em Salmo 110: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Sabe, irmãos, a nossa vitória está no descanso. A sua cura, a multiplicação da sua célula está no descanso. O favor de Deus está para aqueles que descansam. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a liderança de Interlagos graça, favor de Deus. Quero declarar a Deus que nesses dias nós encontraremos descansos. Eu quero declarar a Deus que os meus irmãos, na vida secular, na vida espiritual, no ministério, eles encontrarão descanso, que é o Senhor. Quero declarar a Deus todas as áreas da vida dos meus irmãos serem inundados por favor, por vida de Deus. Eu quero declarar a Deus em nome do Senhor Jesus, nós viveremos um semestre de glória, com muita multiplicação, muito crescimento, muito avanço. Declaro vida de Deus sobre os nossos cultos, sobre as nossas reuniões de célula. Deus, eu quero declarar uma célula, uma igreja cheia do Teu favor, em nome do Senhor Jesus.